Você já viu o ex-bolsonarista arrependido? Como é que você ainda é bolsonarista? Se você é bolsonarista, você é um burro. Se você é bolsonarista... Pois prepare-se. O desabafo de Julian Lemos, ex-braço direito de Bolsonaro, é um verdadeiro raio-x da covardia do ex-presidente. Ele expõe o falso valente e compara com Lula, e não alisa, chama de frouxo, traidor e farsante. O vídeo de hoje é uma aula de como desmontar o mito com fatos e vergonha alheia. Já deixa o like e vem tomar essa dose de realidade com a gente. Antes de continuar, peço que já deixe o like e se inscreva no canal. Obrigado. Apenas de um cara que era chamado de braço direito dele e que ele dizia em todos os lugares que era o coordenador. E fui, de fato, né? Cuidei durante um bom tempo, pelo menos 2 anos, da segurança dele, por onde ele andava em todo o país, e da agenda dele também. Isso tudo que eu falo, eu tenho documentos, embora não precise mais, porque ele mesmo falava. O que é que acontece? Independente de você gostar ou não de Lula, de Bolsonaro, de Saddam Hussein, de quem quer que seja, um líder, alguém que tenha honra, até para morrer, ele tem que ter postura, né? Existe um filme, Operação Valkyria, que é com Tom Cruise, que na hora que o general lá é pego e eles vão ser fuzilados, né? Um general começa a se tremer e chorar. Então Tom Cruise, que é o capitão, olha para o general e diz: olhe para ele e pare de chorar, porque essa imagem será a última que eles irão lembrar o resto da vida. Então, para você pegar e encarar, meu irmão, o seu destino, você tem que ter postura. Se você reparar, só um segundo, Bolsonaro em cima de um trio, gritando, chamando Xandão de canalha. Que qualquer decisão do senhor Alexandre de Moraes, ex-presidente, não vai cumprir. Cumprir uma opinião e de repente ficar como uma Lesse na frente do seu algoz. Sabe o que é que um líder faria? O que Saddam Hussein fez. Ele disse: eu não reconheço vocês como juízes, vocês são mesmo iguais a cachorros. Nada que Bolsonaro dissesse iria livrar ele mais ali da prisão, que ele vai ter que arcar, porque ele cometeu crimes ainda que o Bolsonaro não aceite. O que é que acontece? Ele não teve postura. Se fosse um homem, um líder, ele dizia: olha, Xandão, eu tô aqui, você vai me prender, ainda que eu não reconheça sua autoridade, mas você liberte os mil presos que estão lá, os coitados que ficaram lá, que não tem... Ele não agiu como líder porque ele não é líder. Líder, eu posso dizer a você, eu não morro de amor, não sou amigo dele, mas líder é Lula, meu irmão. Sabe por que Lula é líder? Porque Lula, quando esteve na frente de Sérgio Moro, em um julgamento que mais era um palco, Moro mal deixava ele falar, era irônico com ele, não foi como Alexandre de Moraes, que até foi simpático. Lula disse: eu não vou abrir mão da minha liberdade por minha honra. Eu vou ficar aqui. Tirou 500 dias de cadeia, Bolsonaro lá, rindo, e ainda convidou o cara pra ser vice. Bolsonaro é uma catraia. Bolsonaro é uma catraia. Bolsonaro não é homem. Bolsonaro é frouxo. Eu disse aqui nesse programa que Bolsonaro é frouxo. Bolsonaro não segura BO de ninguém, nem dele. Ele não morre por nada. Bolsonaro é tão rico que nem com facada morreu. Ele não morre por nada. Bolsonaro é covarde. Bolsonaro gosta de dinheiro. Bolsonaro, ele gosta de dinheiro. Ele gosta de... Sabe o que é de poder? O poder é o tesão de Bolsonaro. E as pessoas não entendem isso. Meu irmão, deixa eu lhe dizer. Não é contra Bolsonaro. É contra o que ele representa. E ele representa a mentira, a covardia, a deslealdade, a incompetência, a desonestidade. É isso que ele representa. Agora, você não gostar de Lula é legítimo. Você não gostar de Ciro é legítimo. Agora, líder tem que ser macho. Líder até pra morrer tem que morrer de cabeça em pé, não rindo. Eu achei aquilo um absurdo, eu fiquei revoltado. Eu não consigo compreender como é que você ainda é bolsonarista. Se você é bolsonarista, você é um burro. Se você é bolsonarista, você é um imbecil. Porque não existe honra em ser bolsonarista. Bolsonaro hoje, se for pra livrar o dele da reta, ele beija a mão de Lula e pede desculpa a Lula, porque ele pediu desculpa e perdão a Xandão. O que imagino que ele faria pelo indulto de Lula hoje. Bolsonaro não é líder, ele é um farsante, ele é um populista de quinta categoria, ele é série C, meu irmão. Depois de anos ao lado de Bolsonaro, cuidando da agenda, da segurança e sendo tratado como braço direito, Julian veio a público dizer o que muita gente pensa, mas poucos têm coragem de admitir. Bolsonaro é um covarde. Sim, aquele que gritava em cima do trio elétrico, chamando o ministro de canalha e prometendo desobedecer o STF, virou um gato assustado diante de Alexandre de Moraes. Não teve peito, não teve voz. Só faltou pedir colo. E pediu desculpa, viu? O herói de papel pediu desculpa. Quais eram os indícios que o senhor tinha que nós estaríamos levando 50 milhões, 30 milhões de dólares? Não tem indício nenhum, seu ministro. Tanto é que era uma reunião para não ser gravada, um desabafo, uma retórica que eu usei. Se fosse outros 3 ocupando, teria falado a mesma coisa. Então, me desculpem, não tinha essa intenção de acusar de qualquer desvio de conduta dos senhores 3. Se tivesse mais um tempinho, talvez até mandasse flores.
Julian compara essa cena patética com Lula, que enfrentou Moro de cabeça erguida. Eu esperava que o Ministério Público, numa audiência como essa, na sua presença, trouxesse aqui um direito jurídico de propriedade. Está aqui, o senhor Lula disse que não é dele, está aqui, ó, o documento, ele comprou, pagou, tem escritura pronta. Agora, fulano disse que não sei quem disse que não sei quem disse. Esse negócio de olhar um prédio não comprar, doutor, certamente o senhor deve já ter ido em loja com a sua mulher para com sapato. Sim. E certamente ela escolheu umas 30 caixas, o coitado deixou caixa, e ela experimentou 40, não gostou de nenhum, foi embora. O vendedor deve ter ficado muito nervoso com ela, deve ter até xingado pelas costas, mas ela não comprou e não é dela o sapato que ela experimentou. Então, o que eu quero é que se pare com ilações e que me diga qual é o crime que eu cometi. O crime não é conversar com alguém na agenda. O crime não é ter ido ver um triplex. O crime, doutor, eu cometi se eu comprei o apartamento, se tem documento que eu comprei, se me der a chave, se eu dormi lá alguma vez, se a minha família dormiu, se tem escritura pública. Mas, pelo amor de Deus, apresentem uma prova. Apresentem. Chega de diz que diz. E não vale o tanto que vocês vazam para a imprensa. A acusação tem que ser séria, tem que ser fundamentada. Ela não pode ser especulativa. E hoje, a acusação é muito mais feita pelas capas dos jornais, pela capa de revista e pela imprensa do que os dados concretos das perguntas que vocês me fizeram. Foi preso por 500 dias injustamente e saiu ainda maior. Lula, que não abaixou a cabeça, que não pediu arrego, que enfrentou um julgamento de exceção com dignidade. Dói dizer, só se você for bolsonarista com orgulho. E aí, meu amigo, é difícil te ajudar. A ironia é que Bolsonaro é o típico valentão de internet. Bate no peito, xinga em live, mas na hora do vamos ver, treme. E se tiver que escolher entre a própria pele e os seguidores, ele joga os seguidores no fogo sem pensar duas vezes. Já fez isso. Aliás, ainda faz. Julian vai além. Chama Bolsonaro de catraia. Diz que ele não morre por nada e não está errado. Se dependesse de coragem, Bolsonaro nem resfriado pegava. O cara é milionário, cercado de seguranças, mas vive no pânico. E se tiver que beijar a mão de Lula para escapar, ele beija. Já beijou a de Moraes? O resto é questão de tempo. E se você ainda é bolsonarista em 2025, amigo, talvez esteja mesmo precisando de um GPS moral. Porque seguir quem representa covardia, mentira e deslealdade não é opção política, é desinformação ou teimosia burra. O mais revoltante, ele ainda é tratado por alguns como líder, mas líder não foge, líder assume. Líder não sacrifica os outros para salvar a si mesmo. E nesse ponto, como Julian disse, Lula é líder. Goste dele ou não, Lula enfrentou tudo de frente. Já Bolsonaro corre até da própria sombra. Esse depoimento do Julian é mais do que um desabafo. É um alerta. Um ex-bolsonarista acordado vale mais que 1000 seguidores cegos. E no fim das contas, a pergunta é simples. Você ainda vai seguir um covarde? Ou já está na hora de abrir os olhos? Se você concorda, curta, compartilhe, se inscreva no canal e até a próxima.